Nono, ter coragem para decidir. Coragem para afirmar ou para dizer não. Coragem para concluir ou para confessar que não sabe. Ter a altivez de assumir a dimensão da responsabilidade dos atos e nunca deixar que decisões tenham rumo torcidos para interesses alheios. Pessoal, nesse item aqui, essa de ter coragem para decidir, é onde entra aquela questão de se você está fazendo alguma coisa lá no ato necroscópico, né, específico lá nas necrópsias, o médico solicita que você faça uma determinada abertura ou analise alguns órgãos, descreva algumas lesões e você não sabe. Você tem que ter a coragem de falar para ele, olha, eu não sei, eu estou em dúvida, você pode dar uma olhada aqui? Porque você tem que afirmar, né? Ter essa coragem de falar que não sabe. Porque se você não disser que não sabe, você pode comprometer a perícia, né? Porque você vai prestar uma informação falsa. Talvez você pode confundir algum órgão, alguma lesão. E aí os relatos que você passa para ele não sejam relatos que condizem com os achados reais, e aí o laudo pericial ele poderá ter informações não verídicas, né, porque você não sabia realmente, você não conhecia a estrutura anatômica que estava lesada, a estrutura anatômica que ele perguntou, você não soube reconhecer, o tipo de lesão, né, como que aconteceu ali, aquele trajeto lá. Então você tem que ter coragem para decidir e dizer que não sabe. Em determinados casos é importante fazer isso. Se não sabe, se está na dúvida, eu não sei. E aí peça ajuda, né? Essa é ter essa coragem. Isso voltado para nós, né? Da necrópsia. Para o médico é um outro patamar. No caso dele, na conclusão dos laudos lá, ele terá que pedir ajuda para algum perito mais experiente, né? Não depois da perícia, ele tem que chamar um outro lá para solicitar ajuda. Décimo, ser competente para ser respeitado. Manter-se permanentemente atualizado, aumentando a cada dia o saber. Para isso é preciso obstinação, devoção e dedicação, pois assim os laudos terão elevada consideração pelo rigor em que são elaborados e pela verdade que carregam. Como eu falei em alguns slides atrás, é importante que toda a equipe se mantenha atualizada. Por quê? Se você se mantém atualizado, se você se aprimora, você vai dominar aquilo que você faz. Dominando aquilo que você faz, você será competente. Com a competência, você será respeitado. Independente do cargo que você ocupe lá dentro, da função que você esteja exercendo, se você estará na necrópsia ou estará na chefia, pode ser que você saia da necrópsia e vá para a chefia. Se você tem o conhecimento, se você é competente, você é respeitado. E aí, a qualidade dos laudos, a qualidade dos serviços prestados serão elevadas. Então, essa atualização é necessária, essa atualização é precisa. Não é porque você passa em um concurso, um exemplo, para os concursados, porque para quem é contratado, geralmente, ele tem que ter esse cuidado de se atualizar sempre, porque senão ele poderá ser demitido, poderá ser trocado por uma pessoa que tenha um conhecimento além. Agora, o concursado, quando ele sai ali daquele estágio probatório, às vezes ele não se preocupa em se atualizar. E aí surgem novas técnicas, novos procedimentos. E aí se ele não se atualiza, ele não terá aquela competência, ele não conseguirá seguir o que a sociedade impõe, né? A cada dia mais novos conhecimentos, por isso nós precisamos nos atualizar para sermos competentes no que nós fazemos. Se nós nos propormos a fazer tal coisa, nós temos que fazer essa coisa bem feita, né? Por isso, a importância da atualização, a importância
da competência, porque se somos competentes, temos o respeito de todos, né? Independente do que eu desempenhe na instituição, tá? E aí, fazendo um resumo do que a gente viu sobre bioética, sobre ética, e acrescentando alguns conhecimentos, nós vimos que a bioética ela surgiu, né, com o advento de novas tecnologias, né, novos conhecimentos, novas áreas, novos procedimentos, e aí esses novos procedimentos precisariam ser regulamentados. Quando a gente fala em ética e bioética voltada para medicina legal, a gente fala mais da parte legal, né, para que você consiga desempenhar suas atribuições dentro dos institutos, dentro dos SVOs, né, Sistema de Verificação de Óbito, ou mesmo em funerárias, da melhor forma possível, respeitando as leis vigentes, tendo todos os cuidados necessários para não infringir nenhuma dessas leis, se pautando na ética, né, e na moral. E aí, voltando lá, para o caso, por exemplo, você começou a trabalhar numa funerária, lembre-se que o que você vai estar fazendo vai repercutir na sua vida profissional, né? E também na sua vida pessoal. Porque se você é um mau profissional, às vezes pode repercutir na sua vida pessoal. Portanto, você tem que agir da melhor forma possível, seguindo todos os princípios éticos, morais, né? E aí entra aquela parte lá do que o cadáver não é um objeto. O cadáver é um ser humano. Voltando, só relembrando que eu falei lá nas slides anteriores, que ele tem uma história, tem os parentes, né, os familiares ali, os amigos, e por isso você deve respeito a todos. E aí você deve agir respeitando isso. No momento que você vai no local, você chega na casa de um familiar em que seu ente querido faleceu, você tem que ter cuidado na hora de fazer essa remoção, na hora de prestar as informações para os familiares, saber conversar, né? Lembrando aí da dignidade humana, saber se portar ali, né? Não desrespeitando o cadáver em hipótese alguma, do jeito que você pega, do jeito que você manuseia ele, do jeito que você se refere a ele no local, né? Porque você pode até cometer crime, dependendo do que você faça lá, de vilipêndio. Ter ética na questão dos valores, e aí eu falo porque existe alguns grupos do segmento funerário em que eles estabelecem valores de acordo com a condição financeira do indivíduo, do familiar. Se o familiar tem um poder aquisitivo alto, o valor do serviço será um. Se o familiar tem um poder aquisitivo baixo, o valor será outro. Então, isso é correto? Você tem que pensar, isso é correto? Eu estou fazendo a coisa certa? Eu devo fazer isso? Né? Tem que se pensar tudo isso. Porque a empresa tem que ser ética. Né? A empresa tem que se manter mais dentro dos princípios éticos. Ela não deve fazer nada de imoral. Né? Também não pode fazer cartel, porque cartel é crime, tabelado. Tem que ter as diferenciações, mas essas diferenciações não podem ser tão discrepantes. Os valores não podem ser tão discrepantes de uma funerária para outra ou de um grupo familiar para outro, se baseando nas questões financeiras, né? Além disso, a prestação de serviço. Quando você é contratado para prestar um determinado serviço, você tem que fazer aquele serviço a que foi contratado. E aí entra segmentos funerários que prestam serviços para o Estado, para municípios, em que o Estado paga determinada coisa, o município paga determinado procedimento, e aí como não tem uma fiscalização, né, o poder público não fica em cima, às vezes
o Estado ou o município paga por determinado procedimento ou determinadas coisas e as funerárias não cumprem isso. Será que isso é correto? É ético fazer isso? É moral fazer isso? Então, bastante atenção quanto a isso, né? Porque vocês é que estavam lá frente a frente, é vocês que estarão trabalhando, vocês estão sendo preparados para estar atuando nesses segmentos dentro das funerárias, né? Quanto às remoções e assédios, tem bastante cuidado quanto ao assédio a familiares. Não façam isso, não é correto você estar assediando um familiar ali no local, junta ali 3, 4 funerárias, e aí eles ficam brigando para pegar, como se aquela pessoa fosse um objeto, né? Então, bastante cuidado. Quando for abordar um familiar, quando for abordar alguém, saiba conversar, saiba tratar esse familiar, trate-o com cordialidade, né? Lembre-se que ele está passando por um problema de perca, de uma perca muito grande, que ele está com suas condições psicológicas alteradas, na grande maioria das vezes. Então, às vezes, eles são ríspidos. Saiba entender a posição dele, né? Às vezes são ríspidos porque já apareceu ali 1, 2, 3, 4 funerárias e eles oferecem planos, oferecem condições sem se preocupar com o que realmente deve ser preocupado, que é o ser humano que está ali, né? Como se fosse uma coisa. Saber se portar nos locais sem brincadeiras, sem piadinhas, sem conversas paralelas com colegas ao lado, desrespeitando o cadáver, né? Então, bastante cuidado quanto a isso. Se você passou num concurso público e foi trabalhar em instituto médico, por exemplo, foi para a área pericial, né? Cuidado também nos seus atos dentro da instituição. Não façam conchavos com funerárias para receber um subsídio a mais. Primeiro que você estará cometendo crime, né? Você não pode fazer isso. Trabalha em institutos, não pode ter vínculo com funerárias. Às vezes você trabalha no IML e aí arruma um emprego na funerária. Não faça isso, não pode. Mas acontece, você vê alguns profissionais que agem dessa maneira. Mas evitem, isso é ilegal, você não pode fazer isso. Passar informações, jamais passar informações de familiares, número de telefones, informação de local em que aconteceu um óbito, informações que você tem por ser funcionário do local. E aí você estaria passando informações privilegiadas para uma determinada funerária, né? E aí seria uma coisa ilegal também. Não façam isso, não podem passar informações de telefone, de locais, avisar a funerária ou indicar funerária. Se chega algum familiar, porque às vezes chega, você está na recepção e eles perguntam, tem alguma funerária? Porque eles não conhecem, não são do local. Tem alguma funerária que você possa indicar? O que você pode fazer no instituto tem lá o número de várias funerárias. Fala, olha, tem aqui essas funerárias. Você liga e conversa com eles, decida qual serviço você vai pegar. Mas você não pode falar, ligue para a funerária A, ligue para a funerária B, ligue para a funerária C. Quanto à sala de necrópsia, lembre-se que tudo que é realizado ali é sigiloso. Você não pode sair comunicando, você não pode sair conversando com seu amigo no barzinho. Às vezes você está conversando, por exemplo, se você vai conversar sobre um determinado caso, que é ilegal, você não pode falar. Mas se estiver falando num bar, e aí você está comunicando ali, tem uma pessoa ao lado que provavelmente vai ficar de olho na conversa, o que você falou para o seu amigo ali no barzinho pode sair pelo outro que está ao lado ali ouvindo, passar à frente, né, via WhatsApp ou qualquer meio eletrônico, ou mesmo pode ser que seja um familiar, né? E aí você poderá responder por isso, porque tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você faz é sigiloso. Além disso, você não pode permitir que pessoas estranhas ao serviço adentre a sala, por ser um amigo,
Por exemplo, você está lá no plantão e aí tem uma perícia, aí seu amigo tem curiosidade em assistir. Você fala, vem, vamos assistir, vem cá, vamos fazer a necrópsia, pode vir assistir. Se o seu amigo não tem nenhuma relação, por exemplo, estudantil, pode ser que ele seja um estudante e aí tem um convênio com universidades, daí sim ele pode participar desde que seja autorizado pela chefia, não por você chamar, né? Alguma interesse de trabalho, por exemplo, pode ser um policial que esteja investigando o caso, um delegado que esteja investigando o caso, um perito que participou do caso. Aí sim, eles podem participar do ato pericial, eles podem assistir a necrópsia. Do contrário, não é permitido que outras pessoas estranhas assistam a necrópsia ou a perícia, porque essas pessoas elas podem sair falando o que elas viram. Primeiro elas podem falar o que elas viram e isso vai, como a gente viu, vai prejudicar o inquérito, o andamento da ação judicial. Elas podem fotografar, você está preocupado ali na perícia, você está fazendo o exame e aí a pessoa está tirando foto. E essa foto ser distribuída via WhatsApp, via e-mail, ser repassada para grupos. E, como vocês viram, é crime disseminar fotografias de mortos, né? Essa pessoa pode vilipendiar o cadáver ali, né? Então, não pode, em hipótese alguma, deixar que pessoas estranhas à área permaneçam ali. Bastante cuidado com o que você faz na sala para não cometer vilipêndio, né? As brincadeiras desnecessárias, as conversas em que trata o cadáver como desrespeitoso, uma forma desrespeitosa, independente do que esse cadáver em vida tenha feito. Não importa se ele era um traficante, se ele era um assaltante, se ele era um usuário de drogas, se ele batia na esposa, se ele estuprava as mulheres, não importa. Você tem que tratar com respeito, independente do que ele cometeu. Não cabe a você julgar. O que cabe a você ali no momento é fazer a perícia com o médico, né? E aí, juntos, chegarem ao laudo pericial, né? Dizer o que realmente aconteceu ali e, se possível, né? Determinar uma causa, porque nem sempre é possível determinar ali uma causa. Às vezes sai como causa indeterminada, dependendo do estado de conservação do cadáver. Não repassar informações no instituto, né? Mesmo o pessoal trabalhando ali, você não deve sair comentando na cozinha, na copa, né? No arquivo, na recepção, o que você viu, o que o cadáver tinha, principalmente se for alguma coisa relacionada a órgãos sexuais. Jamais fazer brincadeiras com o que você vê, ou o que você faz na sala. Em relação a remoções, ter bastante cuidado. Remoções, né? Às vezes você chega no local com seu colega de trabalho e enquanto a perícia está realizando os trabalhos ali, os policiais militares resguardando o local, né? Preservando ali o local, você comenta com o seu colega, faz piada, fica rindo. Não façam isso. Isso não é legal, isso não deve ser feito, tá? Independente do local em que você esteja trabalhando, seja como funcionário público na área pericial ou funcionário público na área da saúde, como no serviço de verificação de óbito, ou como prestador de serviço, como trabalhando em funerárias, essas coisas. Evite conversas paralelas relacionadas ao cadáver, evite usar jargões em que alguns grupos têm, né, em público. Você não pode chegar lá e falar, se o cadáver está em estado avançado de decomposição, você fala, nossa, tá podrão. Evite fazer isso, você não pode. Não pode. Se você for relacionar o estado de conservação do cadáver, você pode falar, olha, está em estado avançado de decomposição, ou já está em fases de putrefação, mas não vai falar um podrão, não vai falar presunto, jamais. A gente ouve bastante essa questão de presunto. Ah, vai pegar um presunto? Ah, eu vou pegar um presunto ali. Não façam isso.
tá? Tenham respeito com a pessoa que morreu, porque ela é um corpo, tenham respeito. A questão de, às vezes, tem condições fisiológicas em que você não consegue chegar no local e se está em estado avançado de decomposição, você começa a vomitar ali. Se você não tem um preparo fisiológico ainda para chegar no local de um cadáver em estado avançado de decomposição e conseguir suportar, converse com seu colega, troque, em vez de você ir, fique no instituto e mande alguém que tenha já condições, porque ficará numa posição difícil para os familiares que estão ali, ver você vomitando às vezes, né? Situações que devem ser repensadas, né? Não é que você esteja errado, mas vamos evitar a fazer isso. No instituto, pelo menos, os familiares não estarão vendo que você não tem ainda condições fisiológicas, que você passa mal, mas no local tentar evitar. Se é possível evitar, não façam isso, né? Quanto às questões de sempre se impor, não deixar que pessoas estranhas ao seu serviço dêem opiniões, né? A opinião ali é a sua, se é de sua competência ou do perito, se é da competência do perito. Não cabe a ninguém estranho a esses dois a ficar dando opiniões e muito menos de você acatar essas opiniões, né? Seguir estritamente o que rege os códigos, o que rege os estatutos, o que rege os regimentos, porque quando você adentra um determinado serviço, você estar trabalhando ali, o serviço tem regras. Essas regras devem ser seguidas. Se você não segue essas regras, você está infringindo, né, essas regras. E aí, possivelmente, você vai responder, né, por algum ato administrativo. Se for na esfera pública, você vai responder ali. Se for policial, você vai para a corregedoria, né? Ou você pode responder civilmente, dependendo do local que você esteja. Se você fala alguma coisa que um familiar não goste, e se é ilegal fazer aquilo, você vai responder, né? Se você, por sua conta, disponibilizou fotos, publicou informações que não deveria, prestou algum esclarecimento indevido, né, relacionado ao caso que não é de sua competência, você também vai responder. Então, saber sempre que se começa a trabalhar nessa área, especificamente, saber o que você pode fazer, saber o que você tem que fazer e saber o que jamais poderá ser feito. Lembrando que você está sendo fiscalizado, você está sendo observado em todos os locais em que você está atuando. Se é no local de crime, você está sendo observado por várias pessoas, delegados, peritos, curiosos, familiares, imprensa. Então, a sua postura tem que ser a mais profissional possível. Tem que ser uma postura ética, moral, porque senão você pode se prejudicar, dependendo do que você faça no local. A mesma coisa se você está no instituto, no SVO, em funerárias, em todos os locais. Você tem que ter a postura adequada para o cargo que você está exercendo. Lembrando que, sempre, o respeito que tem que ser observado, que tem que ter perante ao cadáver e perante aos familiares, né, que estão debilitados. Saber se portar quanto a isso. Não permitir que pessoas ridicularizem também o seu trabalho, né, independente do que você esteja fazendo. Então, a parte de bioética que a gente tinha para ver, bioética, ética, regimentos, né, o que deve ser feito e o que não deve pelo auxiliar, pelo agente, pelo técnico, é basicamente isso que deve ser observado, né? Lógico que tem código de ética que, quando começarem a trabalhar, vocês vão seguir, vocês vão ter que ter na ponta da língua, ter conhecimento de tudo, toda a legislação pertinente, né? Tanto legal, a parte
criminal lá, o que não pode ser feito relacionado a perícias, né, relacionado à medicina legal, quanto a administrativo, por meio dos estatutos. Quando você começa a trabalhar, tem lá um estatuto, você tem que saber esse estatuto para não infringir eles. Os regimentos internos das instituições, né, tem o regimento da Polícia Científica, quem trabalha na Polícia Científica, além da Polícia Científica, tem os regimentos dos IMLs, as normativas, as instruções, tudo tem que ser seguido, para você não ter problemas nessa área, né? O que a gente tinha para ver sobre bioética, ética e questões relacionadas ao que pode ser feito ou não em medicina legal para auxiliares de necrópsia, né, ou de autópsia, era isso, né? As referências relacionadas a estas aulas estarão na apostila, que serão encaminhadas, né, a vocês. E se tiverem alguma dúvida, podem perguntar lá pelo grupo de WhatsApp, pode mandar mensagem, né, no privado, que eu responderei a todas. É isso aí.